Meu nome é Gil, sou líder do Ministério de Casais aqui da Igreja Upper, junto com a minha maravilhosa esposa Estefânia, que ministrou agora há pouco para vocês. E durante essa semana, semana passada, o pastor chegou assim: você aceita um desafio? Meu Deus, que desafio, pastor, é esse que você está em mente? E aí ele pediu para eu trazer uma palavra para vocês. E toda vez que eu penso em que eu preciso ministrar alguma palavra, eu sempre peço para Deus para Ele ministrar comigo antes. E dessa vez não foi diferente. E foi assim que eu estava lendo o Evangelho de João. E eu falei: olha Deus, acredito que pelo que eu esteja sentindo no meu coração, aquilo que o Senhor quer falar comigo e com a igreja na quinta-feira esteja no Evangelho de João. Então me preparei para isso. Pulei as coisas que não me interessavam, pulei aqui. E Deus falou assim: volta. O que você está fazendo? Começando no capítulo 6, 7. Eu falei para você ler o Evangelho. Tá bom, então vamos ler o Evangelho. E eu parei no capítulo 2. Então, gostaria que nós lêssemos junto o capítulo 2, a partir do verso 1. É um texto muito conhecido, é o primeiro milagre de Jesus. E está escrito assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Obrigado. Também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a boca. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Antes da gente começar a desenrolar, eu gostaria de trazer um pouco do contexto do que era e como funcionava a festa do casamento na cultura judaica. O casamento em si, ele tem várias etapas. Então tem o noivado, aí o noivo tem que pegar um terreno na casa do pai, construir ele mesmo a sua casa. Então o servo de Deus tinha que pegar e do zero construir a sua casa, e voltava. E aí no dia da festa, na verdade nos dias das festas, porque as festas do casamento duram 7 dias. Então uma festa de casamento dura 7 dias. E o noivo e a sua família, esses sim, eram responsáveis por garantir a comida e a bebida por todo o período. E eu parei para estudar isso um pouco, e eu descobri que, além da vergonha, que caso acabe o vinho, por exemplo, no caso que é a história que nós lemos, caso acabe, além da vergonha pública, o noivo poderia inclusive ser processado judicialmente por isso. Então perdia o casamento, perdia a casa que ele acabou de construir, perdia todo o processo dele até ali, e ele ainda era processado porque não garantiu. Por quê?
fato dele sustentar a festa de casamento dos 7 dias, que era para ele, para sua esposa, para seus familiares e para grande parte da aldeia em qual eles viviam, significava que ele tinha condições de sustentar a sua família. Ele tinha condições de sustentar aquele casamento financeiramente. Então é por isso que isso é tão importante. Outro ponto que eu gostaria de comentar é que a mãe de Jesus, ela devia ser alguma convidada muito importante e alguém muito próximo à família dos noivos. Porque, lendo ali, eu acredito que, e se você volta um pouco no capítulo anterior ali, capítulo 1 de João, você vê que Jesus escolheu os seus discípulos há pouco tempo. Então, o fato de Jesus ser convidado e ainda poder levar mais alguém, acredito eu, tá? Isso é uma interpretação minha, isso não é necessariamente bíblico, mas acredito eu que Maria e Jesus eram convidados importantes nesse casamento. E eu gostaria nessa noite de refletir um pouco e tentar fazer uma analogia com vocês, uma analogia da nossa vida com esse casamento. Então, a partir de agora, o casamento é a nossa vida. E se a gente voltar para o texto e tentar se colocar nesse lugar, eu gosto muito de, quando eu estou lendo a Bíblia, algum versículo, algum trecho, eu parar, principalmente quando é o Evangelho, algum dos Evangelhos, eu gosto de parar, ler e tentar me colocar naquele lugar. Então, por esse curto período de tempo, eu gostaria que a gente fizesse isso. Vamos supor que a gente chegou, somos convidados desse casamento, do casamento da Bia e do Biel, que estão aqui na minha frente. Nós fomos convidados para o casamento deles e estamos festejando. O primeiro dia foi, o segundo dia foi, tudo, e aí daqui a pouco a gente começa a ver uma movimentação meio estranha. Então aqui, desse lado, meu lado direito, lado esquerdo de vocês, nós vamos falar que aqui é o salão de festa. Então aqui está todo mundo muito feliz, todo mundo sorrindo, festejando, dançando, cantando, porque o povo que sabe festejar, dançar e cantar e se divertir é o povo judeu. Eles têm por lei 7 festas, gente. Então Deus gosta de festa. E aqui do meu lado esquerdo, lado direito de vocês, a gente vai ter a cozinha. E como eu disse, eu gosto de me imaginar lá dentro. E vocês conseguem imaginar o desespero da cozinha quando eles estão percebendo que o vinho está acabando? Imagine a empresa, vamos supor que foi contratada para fazer o buffet daquele casamento. Chegaram falando assim, ó, o noivo falou, ó, é para 80 pessoas o casamento. O cara fez a conta, 80 pessoas vezes 7 dias, meu irmão, é bebida, hein? Só que ele chegou lá, eram 120. Aí no segundo dia chegou 140. E eu vejo a empresa de buffet olhando, falando assim, meu Deus do céu, gente, aonde que esse povo fez conta que isso fazia sentido? E aí o que eles começam a fazer? Começam a ficar desesperado e falar assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito de fazer esse vinho render. O que eu vou fazer? Eu vou tacar água dentro do vinho para ver se multiplica. Aí a partir de agora, gente, passou para os garçons, vocês não vão encher mais o copo, viu? É da metadinha para baixo, porque a gente tem que fazer render. E mesmo assim, nada. E mesmo assim a galera tá bebendo, tá festejando muito, e começou a dar ruim. E aí acabou o vinho. O texto é muito claro nisso. Ele fala assim, o vinho acabou. Então nós temos 2 ambientes. Enquanto aqui está tendo festa e alegria, aqui está tendo desespero. E para a nossa vida, essa analogia talvez seja: aqui nós somos bons pais, bons filhos, nós somos bons servos de Deus. Só que aqui nós respondemos mal os nossos pais, nós batemos excessivamente os nossos filhos, e nós mal lemos a Bíblia, mal oramos durante o nosso dia a dia. Consegue entender que para as pessoas que estão no salão festejando,
é uma festa totalmente diferente das que estão na cozinha trabalhando e para os noivos. Então, muitas vezes na nossa vida nós estamos cheios de problema, mas estamos sorrindo. Muitas vezes na nossa vida a gente está cheio de pecado, a gente está cheio de imundície, mas estamos cantando, e estamos tocando, e estamos dançando e adorando, ministrando. Muitas vezes na nossa vida estamos totalmente endividados, totalmente cheios de problema, devendo para agiota, para banco e até para Deus, porque nem dízimo a gente dá mais, mas andamos com carro zero e menosprezamos os pobres. Por quê? Porque o salão muitas vezes é aquele, na verdade a cozinha muitas vezes é aquele quartinho da bagunça. Sabe aquele quarto que você esqueceu que a visita chega em 20 minutos e você pega tudo que você encontra pela casa e você taca lá dentro e fecha e torce para a visita não querer entrar ali? Por quê? Porque aqui tá uma beleza. Nossa, ó, que casa bonita, organizada e cheirosa. Você só passou o cheiro na porta assim para a pessoa passar e cheirar. Mas na verdade é que aquele quartinho da bagunça tá destruído. Muitas vezes a nossa vida é assim. Nós falamos e nós agimos. Então aqui na igreja eu fico de mão dada com a Esther, eu dou beijinho nela, abraço. Só que quando eu chego na minha casa, eu bato nela e xingo e menosprezo. Então o salão é um lugar cheio de alegria, só que nesse contexto cheio de máscara, cheio de mentira e vaidade. Enquanto aqui é quem nós realmente somos, é a real situação dessa festa, o desespero. E aí, qual que é a maior questão? Eu uma vez ouvi uma frase que sempre ficou marcada no meu coração: ninguém consegue fingir ser o que não é por muito tempo. Uma hora as máscaras caem. Então eu fico imaginando que uma hora a galera percebeu: caramba, faz umas 4 horas que não passa vinho aqui. Ô noivo, eu quero vinho, quero festejar. O vinho ele simboliza a alegria, o prazer. O vinho ele tem sabor, mas o que acontece? Eles tiveram que diluir o vinho em água. Então esse vinho agora já não tem gosto. Esse vinho já não tem sabor. Você já não sente alegria. Então muitas vezes, enquanto você está aqui sorrindo, nós estamos aqui sorrindo, a verdade é que a nossa vida já se tornou sem sabor. Só que tem um convidado nesse casamento, meus irmãos. Tem um convidado nesse casamento que faz toda a diferença. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com máscaras. Porque o livro de 1 Samuel, versículo 16, ou capítulo 16, versículo 7, a parte B, vai dizer assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então não importa para Jesus não está olhando o que está acontecendo no salão. Sabe o que Jesus nessa festa vê? Os garçons desesperados correndo. Jesus vê Maria, Jesus vê a mãe dele, falando assim: meu Deus, o que está acontecendo nesse casamento, gente? Porque a primeira que foi falar com Jesus foi Maria. Então Jesus está vendo a mãe dele preocupada com o casamento. E nós não podemos nos apresentar diante de Deus com mentiras e fingindo ser algo, quando na verdade somos outra coisa. Porque as pessoas que Jesus mais confrontou quando ele esteve aqui na terra foram os fariseus. Em Mateus capítulo 23, os versos 27 e 28 diz isso aqui, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície.
assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então Maria chega nesses servos e fala assim: obedece tudo o que ele falar. Então ela já joga a bola para Jesus. Tó, obedece tudo o que ele falar. Por quê? Porque ele é o cara. Até agora vocês tentaram fazer do jeito de vocês. Então até agora na nossa vida a gente tentou fazer do nosso jeito e aconteceu o quê? Chegamos onde estamos. Então naquela festa, até agora, eles estavam tentando diluir, estavam tentando só servir água, estavam tentando só refrigerante e nada de dar certo. Então Maria chega e fala assim: ó, faz o que esse cara aqui está falando. Por quê? Porque ele é o cara. Então toda a sua resposta, tudo aquilo que você teme, tudo aquilo que você está com dificuldade de falar, tudo aquilo que você tem dentro do seu coração, é esse cara aqui que vai resolver. Obedece tudo o que ele fala. E Jesus chega neles e fala assim: tá vendo esses 6 potes, essas 6 talhas? Eu quero que vocês encham eles de água. Eu fico imaginando os servos olhando e falando: mas será que Jesus está entendendo qual é o problema? Porque se fosse para colocar água, eu tinha colocado, era o que a gente estava fazendo até agora, colocando água. E aí eu quero falar com vocês sobre essas 6 talhas um pouquinho. Quais são as 6 talhas que nós temos que encher na nossa vida? A primeira talha é a talha da oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz assim: orem continuamente. Em algumas outras versões vai dizer: orem sem cessar. Meus irmãos, a oração é a única arma que nós temos, é a única ferramenta que nós temos para apresentar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos tentando esconder. O único jeito que nós temos de tentar acessar a Deus e pedir para Ele, e mostrar para Ele, falar para Ele as coisas que nós estamos sentindo e passando, é através da oração. Não negligencie o seu momento de oração com Deus, porque é com oração que as batalhas são vencidas. A segunda talha é a talha da palavra. Salmo 119, versículo 105: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. É só através da palavra que nós vamos ter a resposta daquilo que nós acabamos de orar. Porque não se engane, meu amigo, não existe nada que você possa estar passando que não tenha resposta aqui. Jesus veio e Deus criou o mundo, criou o universo. É que eu falo que Deus criou o jogo e ainda deixou um manual para dizer como que joga. E não satisfeito, Ele ainda veio e mostrou como joga ainda. Tudo que você precisa, você encontra aqui na palavra. 3, a terceira talha, a talha da confissão. Tiago, capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, existem batalhas que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Então eu gostaria de dizer de antemão aqui para você: você pode contar com os pastores dessa igreja, com os líderes dessa casa. Eu não estou falando, e o texto aqui não fala para você ser negligente e sair postando os seus pecados na internet. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre você confia em alguém, sabe que essa pessoa é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você vai falar: irmão, ora comigo. Pastor, ora comigo, estou com dificuldade, eu não dizimo tem uns 8 meses. E não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho vergonha na cara.
pastor, sendo um homem de Deus que ele não vai pegar e falar assim para mim: nossa, você é um Zé Ruela. Ele vai orar comigo. Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados para Jesus, nós somos perdoados. E tá tudo bem. Então toda vez que eu não dizimo nesse exemplo, eu chego em Jesus e falo assim: Jesus, eu não dizimei, me perdoa. E Jesus me perdoa. Só que quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, eu sou curado. Existe cura no discipulado. Existe cura na conversa entre dois irmãos. A quarta talha, a talha da comunhão. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O início do versículo diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja. Esteja aqui conosco. Ser igreja. E a Bíblia fala, né, que e eu gosto dessa, vamos dizer, analogia de que todo mundo fala que eu sou igreja, mas eu gostaria que você, se você puder, você repetisse e olhasse para o seu irmão e falasse assim: eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja. Você não é igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Por isso que não existe aquele papo de eu congrego em casa, eu ouço YouTube e ouço como que é? Fazer a mesma piada que o pastor: alô queridos, meus amados. Não existe isso. Não é esse cara que está cuidando de você. Não é esse cara que está orando por você. Não é esse cara que jejua por você. Nós somos igreja. A quinta talha, a talha do serviço. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, ela é morta. Meu irmão, eu não sei quanta vaga a gente tem aqui na igreja para a gente fazer alguma coisa. Porque a fé sem obras, ela é morta. E eu não estou falando que você não vai para o céu, tá? Misericórdia. Vai para o céu, tá tudo bem. Só que imagina o quanto Deus está ansioso para te usar. Já parou para pensar nisso? Que às vezes não, que existe um projeto, existe algo, um plano de Deus, tá? Porque tudo que nós fazemos é plano dele, está debaixo da cobertura dele, debaixo da palavra dele. Então existe um plano de Deus que depende de você, e você não quer fazer? Diz comigo: misericórdia. Porque é misericórdia mesmo, irmão. Existe um plano que Deus conta com você. Nós não podemos atrapalhar os planos de Deus. Amém ou não amém? E 6, a sexta talha, a talha da obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E muitas vezes, se não todas as vezes, não vai ser fácil ser obediente, irmão. Não vai ser fácil ser obediente. Desculpa jogar esse balde de água fria, mas voltando para o nosso texto inicial, a casa naquela época não era como é hoje, que a gente, por exemplo, se precisasse encher 80 litros, apesar de ser demorado, a gente ia pegar a mangueira ali, ia colocar dentro do pote que tem 80 litros e uma hora ia encher. Não é assim, não existia mangueira, não tinha torneira dentro da casa. Esses serviçais que foram trabalhar, que foram encher, eles tiveram um baita trampo para encher essas 6 talhas. Foram até o poço, voltaram, porque a
a equivalência de litros e quilos é igual, então, só pensar, se eles tiveram que encher 80 litros cada, 80 quilos cada pote desse, meu irmão. Eu não ergo nem 20 no supino. Imagina 80. Quantas viagens eu teria que fazer para encher um negocinho daquele. E Jesus pediu para encher 6. E o texto diz que eles encheram até a boca. Então foi no limite. Então, meu irmão, não foi fácil obedecer. Sem contar que eles não estavam entendendo nada. Ele não estava entendendo nada. Jesus pediu para eles encher de água. E aí, tá bom, a água para encher. Eu imagino eles indo buscando assim a água lá no poço. A hora que estava voltando, se fosse para colocar água, até eu colocava. A moça falou lá que ele ia resolver, então colocando enchendo um negócio de água. A água nada a ver. Se fosse para colocar água, eu mesmo colocava. Não precisava dele. Ele não é tão caro assim. Só que existe uma questão que eu sempre gosto de falar, que nosso relacionamento com Deus, ele é muito parecido com uma partida de dama ou xadrez. A partir do momento em que você faz o seu movimento e a gente faz a nossa parte, meu irmão, aí vem Deus. E aí quando a gente faz a nossa parte, meu irmão, aí vem o movimento de Jesus na nossa vida. Então quando a gente obedece, Ele olha e fala assim: ai, como Ele é maravilhoso, eu não posso deixar. Eu imagino Deus se coçando para fazer as coisas por nós, meu irmão. E Ele falando assim: Biro, tem uma bênção aqui para você, se mexe, garoto. E aí na hora que Ele vê o Biro se mexendo, Ele só vai. E aí Ele pega e fala assim: serve para o mestre de cerimônia. E a partir desse momento em que Jesus faz o movimento dele, não existe mais diferença entre salão e cozinha. Não tem mais diferença entre salão e cozinha. Por quê? Porque existe um Deus que olha para toda essa confusão, para toda essa bagunça, para todo esse desespero e fala assim: calma, eu estou aqui. Eu acho que o Cristiano Ronaldo parafraseou isso de Jesus, não é possível. Eu acho que eu vejo muito Jesus chegando assim: calma, eu estou aqui. Eu, que criei todo o universo com o poder da minha voz, estou aqui. E Jesus, Ele não te humilha. Ele não humilha o noivo e a noiva. Por quê? Porque ele podia ter chegado lá e falado assim: ó, só tem vinho porque eu resolvi, viu? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles estavam errados. Os noivos tinham que ter garantido. A lei judaica dizia que ele tinha que ter garantido essa comida. Era justa a vergonha que eles passariam. Era justa a humilhação pública que eles passariam. Só que tem um convidado nessa festa que não humilha. Jesus é o cara que transforma e não humilha. Então tudo aquilo que estava acontecendo ali, Ele transforma. Então toda essa bagunça que você sente dentro do seu coração, toda essa dor que você sente dentro desse seu coração, todas as coisas que você tem medo de falar para Jesus, Ele transforma e não te humilha. E eu imagino que isso ainda tem acontecido lá, por exemplo, vamos supor, a festa tem 7 dias, e isso deve ter acontecido lá no dia 3, dia 2, a Bíblia não fala sobre isso. A única coisa que a Bíblia fala é que Jesus, naquele momento, produziu de 480 a 720 litros de vinho novo. E aí Ele mostra para o mestre. Eu
imagino que o mestre deve ter tomado um gole daquele vinho diluído em água. Que ele deve ter falado: gente, começaram a servir rápido o vinho ruim, né? Que era uma tática que eles utilizavam. E aí ele toma esse vinho novo, esse vinho puro, e fala: vocês deixaram o melhor para o final. Porque quando Jesus entra e quando Jesus transforma, você não volta para a estaca zero, meu irmão. Você não volta para a linha, para o ponto zero, onde você é mais ou menos. Então existe a pessoa que é muito e muito ruim, e existe a pessoa que já que está no ponto zero, e as pessoas que é muito muito boa. Então se você que é muito muito ruim, Jesus transformou, você não vem para a estaca zero, meu irmão. Você se torna muito muito bom, porque é assim que Jesus faz. Mateus capítulo 9, versículo 17 vai estar falando da história sobre colocar o vinho novo em odre velha. Nós não poderemos receber o vinho novo de Jesus enquanto nós formos odres velhas. Não tem como. Não tem como. Mas tem vinho novo disponível para você, meu irmão. Tem vinho novo, tem sabor, tem alegria disponível para você, para sua casa, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua família, para a sua saúde física e sua saúde psicológica. Eu vou te dizer, tem alegria. Você só precisa chamar um convidado. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé, e assim parece que está acabando. E nesse momento eu gostaria que nós fechássemos os olhos. Eu gostaria de pedir que você trouxesse à tona tudo aquilo que está naquele quarto, tudo aquilo que está na cozinha, que está no desespero e que está na maldição e que está atrapalhando a sua vida, e que você convidasse Jesus para esse quarto, porque a partir do momento que Jesus entrar nesse quarto, meu irmão, Ele vai transformar. E quando Ele transformar, esse quarto não vai existir mais. Ah, Jesus, o Senhor é lindo, Pai. Ah, Senhor, entra nesse nosso quarto escuro, Pai. Entra, Pai, nesse quarto, Pai querido, onde a gente guarda toda a nossa vergonha, toda a nossa tristeza, todos os nossos pecados e maldições, tudo aquilo que não te agrada, Pai querido, que muitas vezes nos apresentamos diante de Ti e fechamos a porta desse quarto dentro dos nossos corações. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha e transforme e nos ajude a limpar. Nos mostra nessa noite, Pai querido, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que no nosso coração, Pai querido, não está de acordo com aquilo que nós demonstramos para as pessoas, Pai. Jesus, tudo aquilo que, todas as máscaras que nós colocamos, Pai querido, eu te peço que o Senhor tire essas máscaras, Pai querido, porque assim como nós vimos nessa noite, o Senhor não tem a intenção de nos humilhar, o Senhor não tem a intenção, Pai querido, de nos constranger. O Senhor tem a intenção, Pai querido, e é da Sua plena vontade transformar a nossa vida para algo melhor, Pai querido, e isso nós aceitamos, custe o que custar, Pai. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma, Pai querido, todas as áreas da nossa vida que estão começando a ficar sem gosto e ruins e insípidas, Pai. Eu te peço, traz sabor para os casamentos nessa noite. Traz sabor, Pai querido, para o psicológico dos teus filhos.
traz sabor, Pai querido, traz alegria para as nossas vidas, traz alegria de viver, Pai, traz a alegria, Pai querido, de estar na sua casa, traz a alegria, Pai querido, de sermos os teus filhos queridos, traz a alegria no nosso coração, ao acordarmos todas as manhãs e irmos trabalhar, Pai querido, que nós não vamos mais, Pai querido, trabalhar murmurando e amaldiçoando as nossas segundas-feiras, porque, Pai querido, nós vamos ser transformados por Ti, e toda angústia, e toda raiva, Pai querido, e tudo aquilo que tira o sabor das coisas da nossa vida, nós declaramos transformação, Pai. Transformação, Pai. Lamento por viver indiferente. Eu lamento por não cantar de coração. Vamos adorar o Senhor. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. De Jesus, Senhor Deus, nós queremos, meu Pai, nessa noite te louvar pela Tua palavra e agradecer, Senhor, porque o Senhor nessa hora está entrando em cada cômodo da nossa casa, está entrando, meu Deus, nos pais, nos filhos, Senhor, nos maridos e esposas. Senhor Deus, nós cremos, meu Pai, aquele casamento que não tinha sabor, nessa hora, meu Deus, o Senhor está renovando de forma sobrenatural aquela família que tinha perdido o amor, a honra, o respeito. Nessa noite o Senhor está entrando com o novo do Senhor. Meu Deus, nós declaramos em nome de Jesus, alcança agora a nossa casa, alcança agora, Senhor Deus, a nossa família. Faz, meu Deus, aquilo que já era aguado, faz, meu Deus, aquilo que não tinha mais sabor, não tinha mais gosto, meu Deus, ter o melhor gosto, Senhor, em nome de Jesus, ser renovado como um vinho, e um ótimo vinho. Nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcançou a nossa casa, o Senhor alcançou casamentos, o Senhor alcançou famílias, o Senhor alcançou negócios, o Senhor alcançou empresas, o Senhor alcançou nesta noite pelo poder do sangue de Jesus. Meu Pai, nós queremos te louvar, porque a Tua palavra diz que em Ti tudo novo se faz, e nós saímos aqui, Senhor, renovados pelo poder do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua sexta-feira, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Até domingo às 18 horas.